Você sabia que existem várias formas de se quebrar os ossos do rosto? Você sabia que não é tão difícil assim disso acontecer? E você sabe o que fazer se por acaso acontece isso com você, com alguém da sua família, com algum amigo, alguém próximo? Você sabe o que fazer nessas situações? Sabe não? Espera um minutinho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Juliana Medeiros, cirurgiã bucomaxilofacial e implantodontista do Grupo Perfil e vim aqui hoje falar com vocês sobre traumas de face. Veja bem, gravando de casa, né? Estamos todos de quarentena, Ramon tá na casa dele, vai editar de lá, então não tenho Ramon aqui para poder melhorar a parte de luz, para poder isolar som, né? Então, já peço desculpas se vocês escutarem por aí minha filha gritando, cachorro latindo. Vamos lá! E aí, como é que pode acontecer isso? Como é que pode isso acontecer comigo? Quebrar algum osso da face? Ou qualquer outro do corpo, tá? Mas vamos falar da face hoje. Acidentes de carro e de moto são disparada a forma mais fácil disso acontecer, né? A cada 10 atendimentos no SUS, 8 são motociclistas, queda na moto, acidente envolvendo moto. E aí, você tá pensando aí, doutora, mas eu tô de quarentena em casa, tá tranquilo, não tô saindo pra nada. Isso não vai acontecer comigo. Você sabia que queda da própria altura também pode levar a fraturas no rosto e no corpo? E isso é bem comum. O que é a queda de própria altura? Pá, tropecei e caí. Isso, fácil desse jeito. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Dirigindo ou não dirigindo, saindo de casa ou ficando, né, paradinha, quieta. Fui levantar da cama, tropecei e caí. Isso pode acontecer. Então é importante a gente saber o que é um pouco a respeito disso, certo? Outras formas de se quebrar. Jogadores de futebol amador de final de semana. Isso é muito fácil de acontecer. Cotovelada no rosto, dividindo a bola. Isso é fácil. Todo domingo, quem trabalha em pronto-socorro sabe que todo domingo é dia do jogador de futebol amador e de criança caindo de bicicleta. Tudo isso pode levar a fratura de face, tá certo? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. Trouxe aqui um ajudante. Esse é o Jack, pessoal. Então tá aqui, Jack, para mostrar a nossa estrutura óssea, tá? Facial. Existem alguns ossos um pouco mais projetados, e esses ossos têm mais facilidades de fratura, justamente porque é quem chega primeiro, né? Na hora ali do mano a mano, ele que vai chegar primeiro, tá certo? Então, por exemplo, a mandíbula, né? A mandíbula é um osso móvel, tem uma projeção um pouco maior e durante a queda, você pode bater o queixo, você pode bater de frente, de lado, de tudo quanto é forma. E aí, ela pode quebrar, é comum às vezes ela acontecer de quebrar em mais de um lugar, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Geralmente, quando a criança vai... Criança tem uma é um pouquinho diferente, o osso dela é um pouco mais maleável, então é um pouco mais resistente na fratura completa. Às vezes ele só dá ali uma entortadinha, que é o que a gente chama de fratura em galho verde. Fratura, mas não fratura inteiro. Mas vamos usar o tipo de queda comum na criança, mas isso pode acontecer com um adulto também. Então, fui lá, bati de queixo, pá, no chão. Isso pode gerar uma fratura aqui nessa região que a gente chama de sínfise, é no queixo. E essa força se dissipa no osso e vai parar, ó, lá na articulação. Essa região aqui é a região aqui da articulação. Então, pode acontecer a fratura aqui nessa região também. Outra fratura fácil de acontecer, maçã do rosto, né? Bate do lado, às vezes agressão física, isso pode acontecer também, né? Onde a galerinha gosta ali de dar um soquinho, isso não é legal, né? Ou então o jogador de futebol de final de semana, amador, na dividida com a bola, né? Pá, colega foi, bateu o cotovelo aqui no rosto, é essa região aqui que fratura, tá certo? E essas fraturas na face, existem várias outras, tá, gente? Eu só usei aqui para exemplificar um pouco. Nariz projeta bastante, é outra área comum de acontecer fratura, tá? Essas fraturas, elas podem ser isoladas ou elas podem ser o que a gente chama de panfacial, que é quando quebra todos os ossos da face. Isso acontece, tá, gente?
é mais comum disso acontecer em acidente automobilístico, tá? Pessoal aí, então, que não usa cinto, que bebe e dirige, vamos prestar atenção nesses detalhes. Essas coisas podem não só evitar fraturas de face, como podem salvar sua vida, tá? O menor dos problemas nesse tipo de acidente é a fratura na face. Você realmente pode morrer com esse tipo de atitude, com esses hábitos. Então, vamos melhorar nisso, tá? Mas vamos lá. Aconteceu. Quebrei. Caí em casa. Tava lá tomando todos os cuidados possíveis, tropecei e caí. O que eu faço agora? Primeira coisa, você precisa procurar socorro. Você vai até um hospital e lá nesse hospital, ou você vai chamar um cirurgião bucomaxilo que você já conhece. Ó, minha filha. Ou você vai chamar um cirurgião bucomaxilo que você já conhece, ou o hospital vai pedir o parecer de um cirurgião bucomaxilo. E aí você vai ser avaliado. Para essa avaliação, tanto ele vai te avaliar fisicamente, então ele precisa ver, né, as projeções ósseas, continuidade, se tem degrau em algum canto, se tem perda de função, se consegue abrir a boca, se não consegue abrir a boca, se o olho está na posição correta. Tem várias avaliações que a gente pode fazer que já dê a ideia do que pode estar acontecendo ali por debaixo na parte óssea. Mas aí, como é que vai ter certeza disso? Pedindo um exame de imagem, uma radiografia, uma tomografia. Tá, tudo bem. Lá na minha tomografia mostra que eu tenho uma fratura. Isso quer dizer que 100% das vezes eu vou precisar operar? Não. Não é assim que funciona. O que determina se o tratamento ele pode ser cirúrgico ou ele pode ser conservador? O que é esse tratamento conservador? A gente acompanha, né? Vai lá, medicamento, gelinho, tudo, para todas as consequências da fratura, mas a gente não aborda ela diretamente, tá? Fisioterapia, quando é da articulação, existem vários tratamentos conservadores. E acompanhar, ver como é que vai evoluir. Mas o que vai definir se o tratamento vai ser conservador ou se o tratamento vai ser cirúrgico? Principalmente se existe alteração de função, tá? Geralmente, como eu falei para vocês em outros vídeos, o povo não falava muito de estética. Mas a estética é algo a se avaliar também. Porque existem ossos que, se a gente fratura, não tem uma alteração de função, mas tem uma alteração estética. Por exemplo, ninguém vai gostar de ficar com o osso aqui afundado, né? Um lado projetado e o outro afundado. Mas não necessariamente, dependendo da região, não necessariamente vai ter uma alteração de função. Mas então, o que seriam essas alterações de função? O olho, a hora que eu tô olhando ali, ó, dependendo do ponto que eu olho, tô vendo duplo, quer dizer que o olho está desnivelado, quer dizer que pode ter uma fratura de órbita. Não tô conseguindo abrir a boca demais, né? Tá, a boca tá travada, ou eu posso ter fraturado a articulação, ou o arco zigomático, que é essa região aqui, bem um arquinho mesmo, tá vendo? Né? E aí, quando a gente fratura essa região, ele afunda, na hora que você abre a boca, ele bate aqui no osso, não consegue abrir, né? Que mais? Mudança da mordida. Não tô conseguindo morder. O dente está desnivelado. Tem alguma coisa que tá errada? Pode ter acontecido alguma fratura na região ali, mandíbula, maxila, ou só uma fratura alveolar, que é o que envolve a parte dos dentes, tá certo? Né? Essa fratura é fratura nessa região aqui, não chega a completar na mandíbula ou na maxila, mas fratura aqui em volta do dente. E aí pode mover o bloquinho, esse é o que a gente chama de fratura alveolar. Essas coisas podem acontecer. Então, teve alteração de função, a gente precisa intervir. Essa intervenção pode ser cirúrgica ou pode ser menos invasiva. Então, por exemplo, a gente consegue reduzir o arco dessa região que eu mostrei para vocês pelo acesso por dentro da boca, sem precisar ir para centro cirúrgico, essas coisas, mas muitas vezes a gente precisa sim levar para centro cirúrgico. E aí, o que a gente faz lá no centro cirúrgico? Anestesia geral, tudo bonitinho, você não vai sentir nem nada. E aí, a gente fixa esse ossinho, coloca ele no lugar e fixa ele com placa e parafuso. Pronto, vai ficar ali paradinho no lugar e aí vão ter alguns cuidados pós-operatórios. Dito isso, expliquei tudo isso só para te falar o seguinte. Se por um acaso acontece de você ter uma fratura de face, é muito importante de você procurar uma avaliação o quanto antes. Por quê?
Para a gente poder fazer essa avaliação clínica, se você tá, se a fratura é novinha, menos inchado você vai estar. Quanto mais as horas vão se passando, mais vai inchando. E quanto mais inchar, mais atrapalha essa nossa avaliação clínica, tá certo? E dependendo da fratura, a gente precisa esperar depois desinchar para poder avaliar como foi que ficou e saber, né, não interferir na nossa avaliação ali na hora da cirurgia, quando tá muito inchado. Outra coisa, se você deixa passar, não só horas, mas deixa passar semanas, nossa, caí, bati, tô sentindo que tem alguma coisa errada, mas vou esperar que vai passar, deve ser o inchaço que tá afetando alguma coisa ali. E aí passa uma, passa duas, passa 3 semanas, e aí eu percebo que não passou, e aí é que eu vou procurar socorro. Qual que é o problema disso? A região ali, tá aqui, o ossinho certinho, quebrei, pá, né? Chega entortou, tá assim. Quando a fratura é novinha, vocês percebem? Tem uns dentinhos que se encaixam direitinho, facilita a cirurgia. Se a fratura vai ficando velha, o que vai acontecendo? Vai formando uma fibrose nessa região, vai formando um calo ósseo e vai remodelando. Isso quer dizer que quando você for fazer a cirurgia, o cirurgião vai ter que soltar essa região e encaixar de novo, e nem sempre ele encaixa bonitinho, perfeito. Dificulta mais a cirurgia. Vai sair normal? Vai, mas dificulta mais a cirurgia. Então, se por um acaso isso acontecer com você, enrola não, vai fazer uma avaliação. É melhor você chegar lá e fazer uma avaliação e ver que realmente não foi nada, você tinha razão, do que o contrário. Você vê que você precisava de uma intervenção precoce e não procurou socorro antes, tá certo? Então, a minha dica para vocês é essa. Tem alguma coisa de errado no rosto? Aconteceu alguma coisa, algum acidente? Vai lá, procura um bucomaxilo que ele pode te ajudar. E aí, não esqueça de dar o like, seguir a gente nas redes sociais. Se você está assistindo esse vídeo no Instagram, corre lá que tem no YouTube também. A gente tem um canal no YouTube. Estamos programando vídeos diferentes para os 2 canais, tá certo? Se você tá vendo a gente no YouTube, segue a gente lá no Instagram, @perfilcirurgia, tá certo? Para não perder nenhum vídeo. A gente tem programação aí a semana inteira. Cada semana é um quadro diferente. O conteúdo tá ficando bem legal. Vocês vão gostar. Até mais.